Olá, queridos irmãos e irmãs. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é domingo, 26 de janeiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Angustiado pelo Mal. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido e amado Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Agradecemos por este novo dia, pela vida e pela oportunidade de nos reunirmos para estudar a tua palavra. Rogamos que o teu Espírito Santo esteja presente entre nós, iluminando nossas mentes e abrindo nossos corações para compreendermos a tua vontade. Dá-nos o pão espiritual que necessitamos hoje, fortalecendo nossa fé e renovando nosso compromisso de seguir os passos de Cristo. Entregamos este estudo em tuas mãos, confiantes em tua direção e cuidado. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Hoje, vamos mergulhar num estudo desafiador, o amor e a justiça de Deus em resposta ao mal e ao pecado. Esse é um assunto que nos ajuda a compreender o caráter de nosso Criador e a maneira como ele age diante da infidelidade humana. Vamos explorar juntos como o amor divino e a ira contra o pecado estão interligados, revelando tanto a santidade quanto a compaixão de Deus. O texto que vamos ouvir nos apresenta o que os estudiosos chamam de ciclo da rebelião, uma sequência de eventos que se repetiu muitas vezes na história do povo de Deus. Este ciclo demonstra tanto a fragilidade humana quanto a fidelidade inabalável do Senhor. Vamos destrinchar esse processo para entendermos melhor. 1. A rebelião do povo. O ponto de partida é a decisão consciente de rejeitar a Deus e praticar o mal. Essas ações frequentemente incluíam atrocidades terríveis, como sacrifícios de crianças e práticas que ofendiam profundamente a santidade do Senhor. Isso demonstra a gravidade do pecado e seu impacto devastador. 2. A resposta divina. Deus respeita as escolhas humanas. Quando o povo se afasta dele, ele permite que eles experimentem as consequências naturais de sua rebeldia. Muitas vezes, isso inclui opressão por nações estrangeiras, o que se torna um reflexo do afastamento espiritual e moral. 3. O clamor por libertação. Diante do sofrimento, o povo clama ao Senhor por socorro. Esse momento é marcante, pois revela a consciência de que somente Deus pode intervir e trazer a verdadeira libertação. 4. A graça de Deus. Mesmo diante da rebelião repetida, Deus age com longanimidade e compaixão. Ele responde ao clamor, levantando libertadores, profetas e líderes para restaurar o povo e trazê-lo de volta à comunhão com ele. Ouça Salmos, capítulo 78. Escutem, meu povo, o meu ensino, inclinem os ouvidos para o que eu digo. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados teimosos e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, armados com arcos, recuaram no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Fez jorrar fontes da rocha, e as águas desceram como um rio, mas contra ele continuaram a pecar. Rebelaram-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água jorrou e os riachos transbordaram. Mas poderá também dar-nos pão? Poderá suprir carne para o seu povo? O Senhor ouviu isso e enfureceu-se. Sua ira levantou-se contra Jacó e seu furor contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador.
Contudo, ele deu ordens às nuvens acima e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e, pelo seu poder, fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e ele satisfez-lhes o desejo. Mas, antes de se saciarem, enquanto ainda mastigavam a comida, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Ele feriu de morte os mais fortes deles, matou os jovens de Israel. Apesar disso, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam novamente para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram na terra árida. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus sinais no Egito, os seus prodígios na região de Zoã, quando transformou os seus rios em sangue. E eles não podiam beber das suas águas. Enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram. Entregou as suas colheitas aos gafanhotos, o produto do seu trabalho aos migradores. Destruiu as suas videiras com granizo e as suas figueiras bravas com geada. Entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios. Lançou contra eles o fogo da sua ira, a sua indignação, a sua hostilidade, uma companhia de anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à praga. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cam. Mas tirou o seu povo como ovelhas, e os conduziu como rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, e eles não tiveram medo, mas o mar engoliu os seus inimigos. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações de diante deles, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, provocaram-lhe ciúmes com os seus ídolos. Quando Deus os ouviu, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou a arca do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou o seu povo à mercê da espada. Enfureceu-se contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de casamento. Os seus sacerdotes foram mortos à espada, e as suas viúvas não puderam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder o inimigo, infligiu-lhe vergonha eterna. Rejeitou as tendas de José, não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor do seu povo, Jacó, de sua herança, Israel. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Pergunta 1. Como esses versículos revelam a maneira como Deus responde às frequentes rebeliões do seu povo? O que é mais impressionante nesse ciclo é a paciência divina. Apesar de repetidamente enfrentar a infidelidade de seu povo, Deus não desiste. Ele expressa a sua ira contra o pecado, não por capricho ou arbitrariedade, mas porque o pecado destrói aqueles que ele ama. A ira divina é, portanto, uma manifestação do seu amor e da sua justiça. Como vemos nos Salmos 78, versículo 38, está escrito: Deus é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira. Esse texto nos lembra de que o amor de Deus é sempre acompanhado por sua justiça. Ele odeia o mal porque o mal causa sofrimento e dor, mas ao mesmo tempo, sua misericórdia e compaixão são infinitas. Como o apóstolo Pedro nos ensina, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro, capítulo 3,
versículo 9. Hoje refletiremos sobre a infinita misericórdia de Deus, em contraste com a fragilidade e a infidelidade humanas. Vamos basear nossa meditação no texto de Salmos, capítulo 78, versículos 32 a 39, que também é comentado no livro Patriarcas e Profetas, escrito por Ellen White, nas páginas 354 e 355. Esse salmo é uma poderosa recordação histórica que revela o amor de Deus, mesmo diante da rebeldia persistente de seu povo. Como podemos aprender com essa mensagem e aplicá-la em nossa vida hoje? O Salmo 78 é um convite à reflexão sobre a história do povo de Israel, um povo que testemunhou os grandes feitos de Deus, desde os milagres no Egito até o cuidado no deserto. Contudo, mesmo diante de evidências tão claras do poder e do amor divino, eles continuaram a pecar, a duvidar e a se desviar. Nos versos destacados, lemos que, mesmo após tantas demonstrações de infidelidade, Deus não abandonou o seu povo. Quando os israelitas enfrentavam adversidades, como resultado de suas escolhas, eles se lembravam de Deus e clamavam por sua ajuda. Porém, suas atitudes não eram acompanhadas de um coração sincero. O verso 37 afirma, abre aspas, o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança, fecha aspas. Eles buscavam a Deus, muitas vezes, apenas como uma forma de alívio momentâneo, mas não estavam dispostos a uma transformação genuína. No entanto, o texto segue com uma das declarações mais tocantes sobre o caráter de Deus. O verso 38 nos diz que ele, sendo misericordioso, perdoava suas iniquidades, desviava a sua ira e os tratava com compaixão, pois lembrava-se de que eles eram apenas mortais, frágeis como o vento que passa. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, nos faz refletir sobre esse aspecto, ao destacar que Deus age assim, não porque o ser humano mereça, mas porque seu amor é infinito e sua paciência, incomparável. Querido ouvinte, ao olharmos para o exemplo do povo de Israel, percebemos que ele é um reflexo da nossa própria jornada espiritual. Quantas vezes também buscamos a Deus apenas quando estamos em dificuldade? Quantas vezes nos esquecemos de sua bondade quando tudo vai bem? Deus não busca uma relação superficial conosco. Ele deseja um compromisso sincero, uma entrega total e verdadeira. E mesmo quando falhamos, ele permanece fiel, disposto a nos perdoar e a nos dar uma nova chance. Queridos, o que podemos aprender com essa reflexão? Primeiramente, que Deus nos ama profundamente e deseja o nosso bem, mas não tolera o pecado porque sabe o quanto ele nos destrói. Em segundo lugar, vemos que, mesmo em meio à nossa fraqueza e infidelidade, ele continua estendendo sua graça e compaixão para nos trazer de volta à comunhão com ele. Portanto, que hoje possamos tomar uma decisão de buscar ao Senhor, não apenas por causa de suas bênçãos, mas porque reconhecemos que Ele é o nosso Redentor, a nossa rocha eterna. Não sejamos como o vento que passa, mas como árvores plantadas, junto a ribeiros de águas, firmes e constantes na presença dEle. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será: Deus é tardio em irar-se. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.